Olá, Jéssica Galã, depois de muito tempo, voltamos Não a é? nos ver aqui, não é? Então, Finally. o mundo continua girando e a Jéssica também, né? Porque a Jéssica já rodou pra caramba, né? De onde você veio, onde você está e para onde você vai, Jéssica? É mais ou menos isso, vai, Gemma, né? Nem tanto, assim, nem tanto. Eu tô em Miami, acabei de chegar de um cruzeiro pelas Bahamas e aí tô indo para Chicago agora. Tá, mas você continua morando em Birmingham, né? Eu, continuo em Birmingham, né? Aham. Tô lá. Só vim para umas férias de verão. Tá. E é uma coisa comum entre eles lá, entre os ingleses, de ir para o Caribe, de fazer esse tipo de cruzeiro? Eles gostam disso? É comum com o pessoal que você conhece lá? No geral, não é comum. O Não? pessoal vai mais é para Espanha, Espanha. vai para Portugal, Grécia, mas fica ali mesmo na Europa, né? Croácia, tá mais fácil, Uhum. né? Do que vir para cá para fazer um cruzeiro. Tá. Realmente a gente veio para cá, porque a gente tem amigos, né, que moram aqui e a gente Uhum. queria curtir mais do verão, então a gente veio. Mas foi. E a gente já tinha feito um cruzeiro antes, pelo Caribe, foi super interessante. A gente falou, vamos fazer de novo. Mas não é comum, Uhum. não. Você vê o pessoal vir para cá. Ou Uhum. se vem, né? Que nem tem algumas oportunidades de vir para a Flórida, mas é a Disney mesmo, né? Disney, curtir Miami, muito bem. Não pegar voo, fazer cruzeiro, não faz muito sentido. Uhum. Tá. Tipo, fazer o E que eu fiz. tá, porque pelo que a gente tem aqui de registro, os ingleses gostam muito de ir para Portugal, né? Portugal é um destino bem comum para eles, né? Para as praias de Sim, sim. Portugal, né? Assim como os alemães vão muito para a Espanha, Muito para para Espanha, né? Maiorca, Menorca, se Ibiza, encontra, essas coisas. se encontra muito. É. É isso, é dividido assim Uhum. mesmo. Então, então dá só um refresh para a gente aqui. Então, você tá em Birmingham, tá trabalhando no hotel, na universidade, é isso? Sim, sigo lá. Acabei de Uhum. fazer 4 anos, 4 anos de trabalhando no hotel. Acabei, acabei de finalizar o Commonwealth, tive a oportunidade de trabalhar no Commonwealth, que eu comentei, né? Fiz a Aham. abertura e encerramento, que foi incrível. E acabei de passar no meu cruzeiro, eu fiz as Bahamas, como eu disse, e as Bahamas fazem parte do Commonwealth, fez parte do Uhum. Império Britânico, né? Um dos países. Uhum. E não fazem 40 anos que teve a libertação, como se dizer assim, né? Uhum. A Independência, independência. É. né? A independência das Bahamas. E eu estive por lá, eles falam inglês, né? E aí Aham. perguntei, e aí, assistiram Commonwealth? Eles, assistimos. Mas acho que não tanto, não tão importante quanto umas Olimpíadas, né? Pelo pouco que eu tive, né? Foram 2 dias nas Bahamas, então não tive tanto contato assim, né? Uhum. Mas foi bem Então, interessante. só para nesse contexto, depois a gente volta um pouquinho no Commonwealth para atualizar as pessoas. Bahamas não é o melhor exemplo para Commonwealth, porque eles estão meio que brigados, né, com isso tudo, entendeu? Então eles não estão assim muito conectados. Vou dar só um exemplo. Se você for para Bangladesh, eles vão assim, ai, Commonwealth, eu vi os jogos, não sei o quê. É assim, o país para, entendeu? Ainda mais cricket, Uhum. né? Que o negócio do jogo de cricket lá, eles param tudo porque eles amam aquilo, assim, África do Sul fica vidrada, sabe? Índia, né? Ásia em geral, Sim, já. eles ficam super vidrados no Commonwealth, assim, é muito importante para eles. Agora, Bahamas andou se desentendendo aí, até desqualificou lá, que não queria mais ter a rainha como chefe Yes. deles. Tudo bem aí? Sorry, just a minute. Just a minute. É. Yes, sei. Tudo, tudo, Continua. tudo bem aí? Tudo Tudo bem? bem, tudo bem. Tá. Tudo bem. Ah. Hum. Então, e as Bahamas eles acabaram meio que se desentendendo e saindo da estrutura Uhum. formal, né? Então, continuando, depois da Jéssica ter passado pela imigração, já passou pela imigração americana, é isso? Exatamente. Super É. simples, mas eu
de olhar pro celular. Não, não tá bom? Tá, então, aí eu perguntei, aí você passou pela imigração, é super simples, então, é Super. Como eu já protocolar. tenho um cartão, eu já tenho um cartão, não passo com o passaporte, né? É um cartão com QR Code que eu já tinha já, e aí ele só reconhece minha face e já tá. É isso aí. Mas é um Não, não é cartão que como no você... aeroporto. Mas esse cartão é por quê? Porque você estava no cruzeiro? Que cartão que é esse, para as É, pessoas entenderem? é um pass, um cartão do mar, né? Que aí você passa com código de barras e com QR Code, e aí você não precisa ficar andando com seu passaporte, né? Em qualquer Hum, lugar. Mesmo quando você desce em algum país, você não precisa do seu passaporte, de nada. Precisa só disso. Então, agora que eu passei na ótimo. imigração, só não podia estar com o celular, né? Eu Uhum, precisava com o celular desligado e passar, uhum. e aí eles reconhecem minha face, eu não preciso fazer mais nada. Ah, legal, legal. Entendeu? Então, a gente estava falando lá do Commonwealth, então só para lembrar para as pessoas aqui, Commonwealth é a Comunidade das Nações, né? Que é o grupo de países que já fez parte do Império Britânico, não? Tem mais países, alguns não fazem parte, né? Como os Estados Unidos, eles não se consideram como ex-colônia britânica, porque os Estados Unidos mudaram muito depois do Império Britânico, né? Era só aquela faixa das 13 colônias ali no leste, e os Estados Unidos se tornaram um país muito maior. Então, tem regiões dos Estados Unidos que não tiveram nenhum contato com os britânicos, né? Tipo Califórnia, o pessoal do Texas, eles não Uhum. tiveram contato com o Reino Unido. Então, por isso que não faz parte. Mas, enfim, mas é uma comunidade muito importante. São 56 países, né, que fazem parte do Commonwealth, e os acordos... 53. 56. 53. 6. Sabe quem disse? A Liz Truss. É. Sabe quem é a Liz Truss? Então, mas eu acabei de sair do Commonwealth. Sim, a nova primeira-ministra da Inglaterra. Então, ontem ela fez um pronunciamento, que nós vamos cobrir, nós vamos falar sobre isso agora também, né? Sobre a morte da Rainha Elizabeth II. Uhum. E eu até fui checar, porque ela falou assim, então, a nossa soberana foi uma rocha para nós, em cima dessa rocha que o país moderno, o Reino Unido, nasceu, né? Se reencontrou, porque ela foi muito importante nos momentos mais difíceis, é a nossa soberana do Commonwealth. Aí ela falou 56 países. Aí eu fui verificar, e é isso, eu achava que eram 47, eu não sei por quê. Mas aí aparece lá 56. Não sei por quê também. Não fui ver quais são eles, mas enfim. São vários países, mais ou menos um quarto do mundo, né? Tá ligado ao Commonwealth, né? Porque são 200 países, 50 e tantos estão no Commonwealth. E o que você conta pra gente? Qual é a importância do Commonwealth que você viu lá? Você participou, porque os jogos acontecem do Commonwealth, que acontecem a cada 4 anos, dessa vez aconteceram em Birmingham, né? Sim. Então, eu não tinha dimensão do quão grandioso era o evento, né? Como Olimpíadas, né? Eles Aham. conseguiram, foi a única forma que a Inglaterra conseguiu de manter uma aliança em comum, um bem comum, como diz mesmo o nome, né? Uma riqueza em comum, né? Mas os Isso. países, eles precisam estar seguindo regras, então, de democracia e tudo mais. Isso foi falando de 53 e alguns países foram extintos porque eles precisam seguir regras. Eles não podem, tem que Uhum. ter democracia, tem que ter, sim, tem Isso. alguns primórdios para você seguir. Você não pode achar que pode tudo e ser, né, um país, Exato. vamos dizer assim, uma ditadura, por exemplo. Não, você não Uhum. pode. Então, alguns Uhum. países são expulsos do Commonwealth por não seguir. E a rainha era líder desses países. Eu não sei como vai ser agora. E aí, entrando nesse evento, você vê que alguns países realmente é como se fossem Olimpíadas. Muita Uhum. gente, como a Austrália leva muita gente, Canadá, os países grandes no geral, mas Jamaica, bastante gente, que é um país pequeno, né? Do Uhum. Caribe. É, mas teve bastante Canadá, país, assim, são Canadá, os né? países grandes, né? Austrália, é, Canadá, África do Sul, alguns países grandes, assim, esses no geral levam Índia, muita gente.
Índia, Índia. nossa senhora, muita gente. Mas, por exemplo, Gibraltar, Gibraltar. é, que eu não que eu não sabia que era um país que tinha atletas. Eu sabia que fazia parte, né? Mas eu achava que era o quê? Um porto e algo a mais. Mas eu não sabia disso. Uhum. Gibraltar, é. E aí tinha Gibraltar uma. é aquele enclave britânico na Espanha, entre a Espanha e a África, né? Um rochedo, na verdade, né? É Sim, um eu achei que era rochedo. o quê? Um porto e algo assim É. muito específico, né? Mas não, tinham atletas. Uhum. Eu vi. E Foi bem escuta, legal. isso acontece onde lá? Tem um super estádio lá para isso tudo? Uma Então, arena aí grande? assim, então a gente lá em Birmingham eu nem sabia, né? Mas eles usaram de grandes lugares de eventos para fazer. Então, por exemplo, eu faço grandes eventos, feiras, né? Eles usaram desses lugares, por exemplo, piscina também de universidades, né? A Universidade de Birmingham, que é o hotel que eu trabalho, eles usaram as piscinas, assim, então, no geral, não se construiu nada diferente do Brasil, né? A gente precisou para Olimpíadas, né? Construir algo lá no Rio para demandar ficar em alguns lugares. Lá não. Lá em Birmingham Uhum. se usou. Na Universidade de Birmingham tem um lugar para 40 mil alunos que entram na universidade. Então, o que eles fizeram? Onde é o campus, não, né? Onde ficam, como é que chama? Estudantil? Os dormitórios lá? Sabe, que tem. Então, eles fecharam tudo ali para os atletas e ficou específico ali para aquele lugar. Então, assim, por exemplo, eu que trabalho para o hotel, fiquei numa área super reservada para os atletas. Eu nem sabia. A universidade fechou várias, mesmo dentro mesmo, né, no campus, para, por exemplo, o time Jamaica, o staff, né, como é que chama? Staff, como é que chama o pessoal que trabalha Equipe? para Equipe? equipe técnica e tudo mais, eles ficaram dentro do campus, assim, o pessoal ficou uma parte em hotel, uma parte ficou dentro de universidade, então foi super legal. Uhum. E tem 3 estádios em Birmingham, o Birmingham City e o Alexander Stadium, que é um estádio como se fosse um Pacaembu em São Paulo que a gente Uhum. tem, que é um estádio Tá. público, né, sem de nenhum time específico. Tá. Então foi muito legal, atmosfera muito Uhum. bacana, foram 2 semanas. Começou dia 28 de julho e terminou dia 8 de agosto. E eu fiz parte, eu não quis fazer muito mais que isso, eu trabalho para 12 empresas, mas eu fiz a abertura e o encerramento, que foi muito bacana. A abertura foi com a banda Duran Duran, que é de Birmingham, Nossa, que legal. e o encerramento foi com o Led Zeppelin, com a banda que o cara tá, como é que chama? O principal é o Ozzy Osbourne, que ele tá com Parkinson, Aham. apresenta, e ele foi de surpresa no encerramento. Foi muito legal, foi muito Nossa. bacana. Ele apareceu, o Ozzy Foi, Osbourne apareceu de surpresa lá, é isso? assim, não era previsto, né? É surpresa que eu digo assim, surpresa para o público, né? Porque não Sim, estava descrito sim. como alguém específico para eles. Então foi muito Aham. legal, bem bacana. E aí, culturas, né? Idioma, assim, inglês, mas de diversas formas. Então, muito legal. A gente teve a oportunidade de receber dentro do hotel o time do País de Gales, da Escócia, o time da Inglaterra, né? Time não, né? A comissão técnica, vamos dizer isso, essa era a palavra que eu estava lembrando, a comissão técnica. E a comissão técnica do time da Inglaterra do futuro. Então, eu consegui ver o William, a Kate, a Charlotte, e foi muito legal.
ver essas culturas, o pessoal, como eles dão valor para o esporte. Muito. Foi muito bacana, eu Hum. adorei a experiência. E na abertura e no encerramento, como eu estava dizendo, eu consegui ver. Na abertura foi agora, né, o rei, o príncipe Charles estava lá com a Camila e ele fez a abertura, foi muito legal. Eu vi o quão simples, por mais que tinha helicóptero e tal, mas a dimensão que eu tenho, né, de um presidente da República, quando eu já recebi em eventos que eu fiz e ver um príncipe assim na minha frente, sem segurança, sem nada, falei, jamais isso no Brasil aconteceria. Assim, muito mais simples, muito mais singelo do que no Brasil, sabe? Que a gente faz muita pompa para Uhum. qualquer ministro que a gente recebia, a gente tinha, Uhum. nossa, segurança em todo lado que pudesse, quando tinha alguém mais importante, né? Que a gente, Uhum. quando eu trabalhava na Fiesp e acabava quando tinha eventos grandes ou quando ia receber a presidência da República, é totalmente Uhum. diferente. Eu fiquei impressionada com a simplicidade de receber a família real e sem, não tinha Uhum. nada. Se eu quisesse, sabe, assim, dar um beijo no príncipe, eu queria, óbvio, né, que se tem pessoas ao redor que estão ali para fazer algo diferente, né, para não deixar isso acontecer, mas eu tinha acesso. Então, se eu quisesse Uhum. fazer algo, eu poderia tentar. E é isso que eu não conseguia ver quando eu estava. Você Uhum. tem, você não tinha nem a oportunidade de tentar. Né? A gente vê Uhum. É. como eles são eventos importantes para o país e para a cultura. Foi bem legal, foi bem interessante. Uhum. E você teve alguma atividade específica, assim, você cuidou de alguma equipe em especial, de algum país? O que que você fez? Então, eu fiquei aí, eu fiz abertura e encerramento, mas entre abertura e encerramento eu fiquei com o time do futuro da Inglaterra, que são jovens que são promissores Ah, tá. para qualquer tipo de esporte da Inglaterra, então eu fiquei com eles. E aí eles, então assim, aí vem três, quatro atletas, ficam lá, entendem como é que vão ficar com o time inglês, com os ingleses em outro campus, mas eles dormiam lá no hotel, aí tinham reunião para mostrar como é que funciona. Então, muito legal, muito interativo, assim. E legal a atmosfera, né, de como eles faziam tudo, mostravam para eles, e a gente junto, né, vendo como é que funciona. E quando a William e a Kate foram, todos os futuros atletas estavam, né? Então, Uhum. eles super dizendo, gente, a gente precisa de vocês, vocês são os futuros do nosso país, tudo mais. Foi muito bacana. Eles perderam, assim, 5 horas lá, tá? Isso foi muito bacana. Que é isso, Uhum. né? Você dá valor para o esporte, dá valor para o que realmente importa para os jovens, né? Ainda mais num país que você Uhum. tem acesso ao que você quiser, né? Um jovem começa a trabalhar, ele pode ir muito facilmente para o caminho errado, né? Diferente de às vezes no Brasil que os jovens não têm acesso a comprar algo, né? Ou ir para um caminho errado pela condição financeira, num país de Uhum. primeiro mundo como a Inglaterra, muito mais fácil você se desvirtuar ou ir para um caminho errado porque você começa num trabalho e acha alguém Uhum. que te leva para o caminho errado é muito fácil. Então, assim, eu acho que eles dão Uhum. muito valor para mostrar para o jovem que tem um caminho diferenciado, bem legal. E Foi bem interessante. você conseguiu, já que tinha gente de vários países lá, né? Você conseguiu ver a reação das pessoas, por exemplo, na questão do ESG, né? Da questão de inclusão social. As pessoas em Birmingham, elas recebem bem estrangeiros assim, ou recebem bem só porque estão lá para jogar? Assim, eles aceitam o estrangeiro de uma maneira natural? Como é que funciona? Ah, eu acho que super. Eu nunca senti nenhum preconceito, nenhum problema.
é difícil dizer, né? Mas, assim, baseado no meu ponto de vista, né? Já vivendo há 5 anos na Inglaterra, eu acho que eles são receptivos, claro, frios, né? Não como a gente no Brasil, que, nossa, faz mímica, pelo amor de Deus, eu te ajudo, como é que eu posso te ajudar e tal. Mas, assim, não tem preconceito, não é algo assim, o que você está fazendo no meu país? A gente sabe que Uhum. tem país que, né, eu vou até dizer assim, Sim. a França, por exemplo, é um país que não se agrada muito de estrangeiro, né? Uhum. É, tá. Legal esse depoimento. Muito, eles não são muito receptivos ou querendo fazer algo para agradar o turista. Uhum, legal. E, bom, nós vamos gravar depois um vídeo quando você voltar para lá para falar sobre a morte da rainha, né? Porque isso foi como está sendo Uhum. uma comoção e vai continuar. Você vai chegar a pegar lá as cerimônias para o enterro dela? Você vai estar lá nessa época, não? E a posse Não, eu ainda e a coroação do novo rei? Não? não, eu fico aqui ainda mais uma semana. Eu finalizo minha viagem sem ser esse domingo agora, que está chegando, né? Próximo ainda. Então, eu não consigo ver nada, infelizmente. É, Que não é vai claro conseguir. que, né, é triste pelo falecimento, mas assim, a gente é fazer parte da história, né? Se eu É, estivesse lá, é interessante, né? Você vê a comoção, uhum, ou como tudo se. é. Mas Não, mas infelizmente não vou estar. você vai ver a coroação do rei, né? Porque ele vai ser coroado daqui a alguns meses, né? Isso você vai Aham, ver, entendeu? Aí você vai sim. estar lá. É, Que vamos agora, ver. agora ele teve o que a gente chama de ascensão, né? Então ele já foi ungido rei, Ah, rei Charles III. Mas a sim. coroação mesmo, que é aquela festa, aquela pompa lá, isso vai ser depois, assim, tipo daqui uns 6 meses, entendeu? Não é agora. Eu espero que eu esteja lá, né? Ah, eu acho que vai sim, vai sim. Ô, Jéssica, então deixa eu falar aqui para você, olha, Sim. muito legal esse depoimento, é legal esse negócio do Commonwealth. Foi por conta do Uhum. nosso vídeo do Commonwealth que as pessoas aqui que nos seguem entraram em contato, porque muitos não sabiam, já tinham ouvido falar, mas achavam que era mais uma coisa muito específica do Reino Unido. E não é, né? É uma coisa Sim, muito, envolve países nos 5 continentes, né? Então, os 5 continentes estão ligados pelo sim, Commonwealth, né? Então, isso é, isso é, com isso é bem legal. certeza. E foi aquele nosso vídeo que abriu a cabeça das pessoas, então isso aqui só vem para coroar, porque as pessoas ficam perguntando, mas e a Jéssica? Já ela participou do Commonwealth? Como é que foi? E aí, ela vai ter um depoimento É, dela? Falei, vamos, um dia nós vamos gravar com ela sobre Commonwealth. Legal. E escuta, e como sim. é que foi? E quadro de medalhas, tal, você sabe disso? Como é que foi? Quem ganhou, quem não ganhou? Como é que ficou isso? Nossa, agora a Austrália, né, ganhou Não em sei, eu não fui segundo. ver, não. Porque é É, tipo Olimpíadas, né? Os que têm mais medalhas, aí tem o não, ranking lá eu não acompanho dos muito maiores porque. medalhistas, né? Sim, sim, a Austrália ficou em primeiro e a Inglaterra em segundo. Mas aí no restante eu não vi, né? No geral, não acompanhei. Eu queria ter ido, eu não consegui ir a um jogo. Eu tinha oportunidade, tive ingresso, mas não. É muita coisa acontecendo Ao mesmo em duas tempo, semanas, né? né? Trabalho, É. oportunidade disso, e acabei não conseguindo ir. Ó, eu tenho aqui, ó, Mas foi. Austrália em primeiro, diferença mínima de duas medalhas só. Austrália em primeiro, a Inglaterra, Canadá, Índia e Nova Zelândia. Esse foi o ranking lá, o quadro de medalhas. E só Legal. lembrando que nos jogos a Inglaterra aparece separada do Reino Unido. Não existe Reino Unido, né? É Inglaterra, É, Escócia, País de Escócia, Gales, são País de separados, Gales. né? É, Sim, legal. é. Tá bom, Jéssica. Então, boa viagem para você, boa continuação de viagem para vocês aí. E, Obrigada. e se você quiser depois, se você E assim que puder, eu vamos. voltar. Não, sabe o que eu ia pedir? Já que você falou que vai para Chicago, É, vai para Cincinnati, se é. você estiver lá, tiver uma tarde gostosa lá, um momento gostoso lá, você me chama, a gente grava alguma coisa lá também, entendeu? Per- Perfeito, perfeito. Tá? Faremos sim. Porque vai ser Faremos legal para as isso. pessoas saberem como é que funciona lá. Você vai para Ohio, né? Vou sim. E aí eu vou para Chicago depois que tem uma feira lá, e aí eu vou acompanhar também conto do Legal. marido, né? Mas aí eu te conto mais. Isso, e a gente pode gravar de lá então, tá bom?
Tá bom, pode deixar. Feito. Obrigado, Então viu? tá bom. E boa viagem, a gente vai se Imagina. falando. Tá bom, Tchau, Gemma. Um beijo, foi até. um prazer revê-lo. Tchau.